Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do momento em que estejam assistindo a este vídeo. E então nós vamos hoje dar continuidade a, a esse assunto, essa parte importantíssima da matéria, né? Onde nós começamos a falar sobre os sistemas de partículas, né? Como, como é a física de muitos corpos, em princípio, ou pelo menos como a as leis de Newton, né, elas podem ser, vamos colocar assim, simplificadas quando os sistemas de muitos corpos estão sendo considerados, né, sobre um sistema, um mesmo sistema. E aí nós vimos que nós podemos separar a força externa de forças internas. Em decorrência disso, basicamente nós chegamos à definição de aceleração do centro de massa provocada por uma força externa sobre um sistema. E a partir do conceito de aceleração do centro de massa, nós chegamos ao conceito de centro de aceleração, nós chegamos ao conceito de posição do centro de massa, certo? Ou simplesmente centro de massa. E aí ficamos agora de falar um pouco sobre centro de gravidade, né? E sua aplicação no que diz respeito ao conhecimento sobre determinado grau de estabilidade ou não de uma embarcação. Ok? Óbvio que esse é um tema que vocês já não viram verão em estabilidade, em arquitetura. Por isso eu não vou me aprofundar, não vou tomar, né, um pouco do assunto dos meus colegas. Porém, a gente vai, como uma motivação ou como uma aplicação, nós vamos mencionar, né, esse tipo de fato. Bom, o que é o centro de gravidade? O centro de gravidade, basicamente, é um ponto, né, nessa figura aqui, o que nós chamamos de G, certo? Não sei se vocês estão vendo bem essa figura. Aqui é uma embarcação vista de frente, né? Aqui é um plano transversal, um corte transversal da embarcação. E esse é o ponto chamado de Gzão, que nós chamamos de centro de gravidade. O centro de gravidade é um ponto abstrato representativo, assim como o centro de massa. Tá, mestre, mas então qual é a diferença dos dois? A diferença é que no centro de massa você tem um ponto que representa como representativo de toda a massa de uma determinada distribuição de massas, atuando como se toda essa distribuição, que pode ser complicada ou não, então toda essa distribuição como se ela estivesse concentrada naquele ponto, para qualquer fim que seja, né, que você precise. Então, em outras palavras, quer dizer o seguinte: a física daquele objeto de forma qualquer não muda se você considerar toda a massa daquele objeto de forma completamente avulsa. A física daquilo não muda se você considerar como se as forças ou qualquer outro tipo de consideração, né, sobre aquele corpo esteja atuando naquele ponto que nós chamamos de centro de massa. Certo? Esse é do ponto de vista do centro de massa. E do centro de gravidade? Quase a mesma coisa, só que o raciocínio é a partir das pequenas
forças gravitacionais que estão atuando em cada pedacinho daquele corpo qualquer, certo? Se você tem um corpo qualquer, esse corpo ele pode ser dividido em pequenas massas, ou até mesmo a gente pode considerar, né, os seus átomos ou moléculas que o compõem. E para cada um dessas pequenas massas, né, desses átomos, cada uma delas você tem o peso da gravidade, o peso, né, a força gravitacional atuando, ok? Está atuando aqui, 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 aqui. Todo ele, a força gravitacional está atuando. Então, vocês devem imaginar que deve ser muito penoso você precisar calcular o pezinho de cada um desses átomos e somar tudo para você considerar a força resultante. Você concorda comigo? Aliás, bom eu falar nisso, lembre-se, né, que esse corpo é um sistema de partículas, certo? Então tem várias partículas aqui, que são os átomos ou moléculas que estão formando esse celular. Isso pode ser considerado então um sistema de partículas, com várias partículas. Então nós vimos que a força externa é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Vimos isso? Ok, mas a força externa, se vocês retomarem os slides, né, em aula e relembrarem, a força externa é uma força resultante, é uma força total. O que é uma força resultante? É o resultado da soma de todas as forças que estão atuando em cada partícula. Certo isso? Beleza. Então, imagina, se eu falei para vocês que a posição do centro de massa veio em decorrência da relação entre força e aceleração do centro que nós definimos como aceleração do centro de massa, então vocês devem pensar aqui na posição do centro de gravidade como um análogo, né? Então, se eu tenho várias forcinhas, qual seria a força resultante sobre esse sistema de partículas como um todo, que nós chamamos de celular, nesse caso? Se eu somar cada uma delas, eu vou ter um pesão, P grande, né? Total, resultado da soma de cada um deles. Esse resultado está atuando em algum ponto, vocês concordam comigo? Em algum ponto representativo de todo esse corpo. Ok? Então, ponto representativo onde eu posso considerar que, em vez de eu somar cada um desses pezinhos, eu tiro tudo e coloco uma única força peso atuando sobre esse corpo como um todo, certo? E que vai atuar naquele ponto, esse ponto onde o peso atua é o centro de gravidade. Certo? Então, o centro de gravidade, dito isso, a gente pode então ver a sua aplicação numa embarcação. O centro de gravidade é um dos pontos notáveis no que diz respeito à estabilidade do navio. Então, você tem 3 pontos notáveis que são de fundamental importância para você, por exemplo, dar algum diagnóstico sobre se um navio vai ser estável ou instável, se ele vai emborcar ou vai oscilar e permanecer flutuando. Um deles é o centro de gravidade. Você também tem o centro de empuxo, ou centro de carena, certo? Nós vamos falar em Física 3 sobre empuxo, mas vocês já devem ter alguma noção. É um ponto representativo onde você pode substituir todos os empuxos, todas as forças, né, do mar, da água, sobre o casco do navio. Cada uma está atuando em uma direção. Você substitui isso tudo
por uma única força de empuxo. E essa força atua no centro de carena. Também tem um metacentro, um ponto importantíssimo. O metacentro é um ponto que vai ter que ser comparado com o centro de gravidade, e a partir desse momento você vai poder, como eu posso dizer, você vai poder dar um diagnóstico sobre se a embarcação vai ser estável ou não, certo? Basicamente, o metracentro é o ponto de encontro entre sucessivas retas que passam entre o centro de gravidade e o centro de empuxo na linha vertical, e toda vez que a embarcação ela gira um pouco, né, em torno desse eixo transversal, vocês vão ver em algum momento, ou já viram, que esse ponto B ele muda de posição, gerando uma nova reta, produzindo uma nova reta. Então essa nova reta que passa por esse novo B e o G, né? Essa nova reta, então ela vai se encontrar com a reta antiga. E todas elas vão se encontrar num ponto. Esse ponto é chamado de metacentro. Certo? Além desses pontos, vocês têm também o ponto K. É um ponto notável, que é um ponto que pertence à base, ao plano da base da embarcação. Ele serve como referência, como altura, porque imagina, por exemplo, o centro de gravidade ele é G, mas G em relação a quê? Que distância é essa, né? Esse G em relação a quê? Então, ele é um ponto comum que pertence ao plano da base da embarcação em torno ou em relação ao qual, que serve como origem e que em relação ao qual todas essas medidas, né, todas essas distâncias são medidas. É uma espécie de origem, certo? E quando você coloca, então, mede essas distâncias em relação a essa origem, essa referência, né, esse ponto K, essas distâncias são chamadas também de cotas, né? Então, por exemplo, Kg, que é a distância entre esse ponto da base e o centro de gravidade, é chamada de cota do centro de gravidade. Então, você também tem a cota do centro de carena, a cota do metacentro, são as distâncias entre o ponto K e o centro de carena, e o ponto K e o metacentro, respectivamente. Você também tem o raio metacêntrico, né, que é a distância entre o centro de carena e o metacentro. E você tem um ponto de grande relevância, que é a chamada altura metacêntrica, que é a distância entre G e M. Essa distância, ela determina, né, essa distância chamada altura metacêntrica, ela determina, nós chamamos de GM, ela determina a estabilidade da embarcação. Por exemplo, se G estiver abaixo de M, ok? Significa que o equilíbrio da embarcação vai ser instável. Qualquer desvio em relação à vertical vai ser retornado para um ponto de equilíbrio. Nós vamos falar sobre oscilações em Física 3, né? Mas também, nas próximas aulas, vamos falar sobre torque. E então tudo isso vocês vão ver em física também. Não sei se já viram em outras disciplinas. Mas basicamente, toda vez que a embarcação, então, se essa condição estiver satisfeita, ou seja, o centro de gravidade estiver abaixo do metacentro, sempre que a embarcação se desviar um pouco dessa vertical, né, desse plano vertical,
ela vai ser produzido na embarcação o chamado momento de endireitamento, que é um momento, é um torque, vamos falar sobre torque, mas basicamente vamos colocar assim, como ainda não vimos, não falamos sobre momento nem torque, vamos colocar assim, vai ter uma força que vai endireitar a embarcação. Ela vai para o outro lado e do outro lado vai surgir uma outra força que vai endireitar e a embarcação fica nisso, certo? Isso é uma condição de equilíbrio estável. Se por um acaso a altura metacêntrica estiver na mesma posição que o centro de gravidade, então significa que o equilíbrio é indiferente, é neutro. O que isso quer dizer? Que nenhuma força de endireitamento vai tentar retornar a embarcação para sua posição de origem. O que vai acontecer é que a embarcação vai ficar e vai permanecer, por exemplo, com uma banda. Ela vai ficar torta, mas não vai emborcar, por exemplo, e nem vai voltar ao seu equilíbrio. Ela vai ficar nessa posição que é chamada de equilíbrio neutro ou equilíbrio indiferente. Por fim, a situação mais perigosa de todas e muito ruim é caso essa altura do centro de gravidade fique acima da altura do metacentro. Aí a embarcação, qualquer mínimo desvio, vai tender a emborcar ela e não a endireitá-la. Então ela vai tender a virar. Essa é a chamada condição de equilíbrio instável. Tá certo? Portanto, a cota do centro de gravidade é uma como eu vou dizer, é uma informação de extrema relevância para você dominar o destino da sua embarcação. E a gente vai ver que ela não é fixa. Uma parte dela é fixa, depende só do estaleiro, né, construtor, mas tem partes, né, tem cotas do centro de gravidade que vão aparecer em diferentes situações, dependendo da situação de carregamento da sua embarcação. Então não é uma coisa fixa, é uma coisa que se modifica, né? E nós vamos falar sobre isso também. Certo? Então o centro de gravidade... Opa, aqui eu esqueci de completar a frase. Mas aqui, basicamente, o centro de gravidade, para o nosso caso, que é o caso onde a gravidade é constante, ele, se vocês notarem aqui, ele tem uma fórmula parecida com a fórmula do centro de massa. Qual a diferença aqui? A diferença é que você multiplica por G. Certo? E aqui, na verdade, você deveria... Aqui é 1 sobre mg. Tá vendo? Eu não coloquei aqui. Tá errado, tá bom? Então é 1 sobre mg, que é 1 sobre o peso, g vezes isso. Aí você vai notar que o g vai cortar com esse g do denominador, que eu esqueci de colocar. Você corta os dois e aí você vai ter que a posição do centro de gravidade é igual à posição do centro de massa. Tá, mestre, mas então qual é a diferença? Para o caso em que a gravidade é constante, a diferença é nenhuma. Vai ser a mesma coisa. O centro de gravidade vai estar, em geral, na mesma posição que o centro de massa. Porém, se por um acaso a gravidade mudasse, imagina um edifício muito alto, quilômetros de altura. São muito raros os casos, né? Mas imagina onde a gravidade muda ao longo de uma única construção, seja ela qual for. Uma embarcação não existe. Mas um prédio muito alto, por exemplo, a gravidade lá no último andar é diferente, minimamente. Mas é diferente da gravidade no térreo.
Então esse Gzinho aqui, ele teria que entrar no somatório. E aí você teria que botar um índice I para esse G. Então você teria que somar o MI, GI. E o resultado final seria diferente, porque seria uma média ponderada não só com a massa, mas também com a gravidade. No nosso caso, felizmente, a gravidade ela é constante. Então ela sai desse somatório, a gente vai ver também na formulação do contínuo, que ela sai da integral também, e aí você pode cortar os dois, tá? Espero que tenha ficado claro. Vocês sempre vão poder tirar dúvida comigo sem nenhum problema, tá bom? Bom, em relação então às componentes cartesianas, vocês têm que notar que o centro de gravidade, assim como o centro de massa, é um vetor. Então você tem que saber as três componentes cartesianas, ou seja lá o sistema de coordenadas que vocês estiverem usando. Então, ó, em termos dos componentes cartesianas, é exatamente igual ao cálculo do centro de massa. Ok? Se você tiver uma distribuição contínua, aqui eu não esqueci de colocar. Aqui entrou. Então, você vai cortar com G, e isso aqui seria exatamente o centro de massa de uma distribuição contínua de massa. Ou seja, o centro de gravidade é igual, porque você vai cortar o G com G, é igual ao centro de massa também para uma distribuição contínua. Aqui eu coloquei então em coordenadas cartesianas. Ok? Só decompus em coordenadas cartesianas. E numa embarcação? Numa embarcação, as componentes do centro de gravidade do navio, você tem algumas componentes, ou seja, alguns fatores que modificam, que entram no cálculo do centro de gravidade de um navio. Quais sejam? Primeiro, o deslocamento leve do navio. Esse você não calcula. Ele vem do navio. O estaleiro construtor do navio tem uma tabela lá e ele, enfim, tem métodos para calcular o centro de gravidade da embarcação. Então essa é chamada deslocamento leve do navio, que é, digamos assim, o navio com os seus acessórios e tudo mais, mas sem nada, nenhum carregamento nele. Tem o peso da aguada, o peso do óleo, combustível e lubrificante, né, que são os líquidos que entram na embarcação. Eles contribuem para a alteração, dependendo de como o navio está carregado com esses líquidos. Isso altera, isso é uma cota, é uma componente que altera o centro de gravidade do navio. O peso das cargas, né? Um navio cargueiro, ele são inseridas as cargas, e isso, como cada carga também tem um peso, elas são contabilizadas por centro de gravidade total do navio, e são muito importantes. A distribuição delas também é muito importante. E o peso de todo o resto que existia a bordo, dos tripulantes e tudo mais. Certo? E aí nós temos as referências para você colocar ou determinar a origem do centro de gravidade, ou melhor dizendo, a origem do sistema de coordenadas. Então, você pode desviar, se você desviar o centro de gravidade em relação ao plano transversal do navio, se você desviar assim, por exemplo, isso está contribuindo. Imagina que a embarcação está longitudinal, de mim para a câmera. A embarcação está longitudinal. Você tem um plano transversal. Se a posição do centro de gravidade se desviar disso, então a embarcação ela pode ter
pode ter uma banda, adquirir uma banda, né? Por outro lado, se o centro de gravidade, aqui está o plano longitudinal, se o centro de gravidade estiver nessa direção, ou seja, ao longo do eixo longitudinal do navio, para frente ou para trás, então isso vai contribuir, agora virando o navio de lado, estava assim, virando ele de lado, vai contribuir para o trim, né, para a diferença da carena avante e a ré. Ok? Então, no plano diametral, o centro de gravidade contribui ou não para a estabilidade transversal do navio, e no plano transversal contribui para a estabilidade longitudinal do navio. Então, numa embarcação, geralmente, o centro de gravidade ele é calculado, isso no que diz respeito, eu peguei um exemplo de um cálculo de centro de gravidade no que diz respeito à estabilidade, na verdade, a cota, né? A cota do centro de gravidade. Eu não estou nem considerando que existe uma distorção na quantidade de pesos em relação ao plano longitudinal, provocando uma banda, nem nada disso. O que eu estou considerando é a contribuição daquelas componentes para a altura, né, ou para a cota do centro de gravidade. E essa contribuição ela é dada pelo deslocamento leve, que eu coloquei aqui como KGL, e pelos outros componentes que nós mencionamos no passado. Tudo isso dividido pelo peso total, que vai ser o deslocamento do navio. Deslocamento leve, mais o restante de todos os pesos que atuam no navio. Certo? Aqui nessa figura que eu tirei da apostila de estabilidade, do professor Adilson Coelho, vocês podem ver como cada um desses pesos contribuem para a altura ou para a cota do centro de gravidade, certo? Vocês têm então os compartimentos e, na medida que vocês carregam esses compartimentos, cada um dos componentes, seja óleo, combustível, carga, seja lá o que for, cada um deles dentro de um determinado compartimento, cada um deles então vai contribuir com uma massa ou com um peso, e naquela posição onde está o compartimento vai contribuir com uma cota de centro de gravidade. Ok? Em geral, esses KGs aqui, eles são dados nas tabelas hidrostáticas ou outro tipo de tabelas da embarcação. Essas alturas, né, elas são dadas, são fornecidas pelo fabricante. Então, o que você tem que saber, em geral, é o quanto de peso você colocou em cada um dos compartimentos. Ok? Então, basicamente, essas quantidades aqui no numerador também são chamadas de momentos verticais. Então, a gente pode dizer que o KG é simplesmente o somatório de todos os momentos verticais divididos pelo deslocamento da embarcação. Ok? Bom, então aqui um exemplo para vocês já irem se divertindo. Essa semana eu vou ver se eu coloco uma lista de exercícios para vocês, tá legal? Mas em princípio vocês podem ir se divertindo com esse exemplo que eu deixo. Um navio atracou, graneleiro, né? Atacou no terminal. Ele tinha um deslocamento de 8.719 toneladas e o KG dele, nominal, é de 8,66 metros. Nesse local, então, ele embarcou 9.075 toneladas de produtos siderúrgicos nos seus porões, cujo KG é de 7,20 metros. Antes da saída, também ele recebeu os seguintes consumíveis:
2.500 toneladas de óleo combustível nesses tanques, né, no tanque número 5, BB/BE, cujo KG é 0,6. 200 toneladas de óleo diesel nos tanques número 15, cujo KG é 11 metros. 6 toneladas de óleo lubrificante no tanque 21 central, cujo KG é 17 metros. E além disso, para finalizar, 200 toneladas de água potável no PIC tanque de Ré, cujo KG é 8 metros. Com essas informações, vocês então, utilizando as equações anteriores, vocês vão calcular a cota do centro de gravidade do navio, tá certo? Para ir aquecendo. Nós vamos dificultar um pouquinho nas listas e tal, e mais para frente, mas para vocês irem aquecendo, eu deixo esse exemplo para vocês, ok? Bom, então por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.